de assunto agora. Sempre que um ano começa, a gente começa a pensar no nosso futuro, né? E desde a reforma da Previdência, existem automáticas de transição para a aposentadoria. Ou seja, algumas diretrizes mudam a cada ano para quem já contribuía antes de 2019. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado David Eduardo Cunha para a gente entender quais as mudanças para 2025. Boa tarde, bem-vindo, David. Boa tarde, Vanessa. Eu fico muito feliz em ser chamado. Eu já vim várias vezes aqui no estúdio, mas não nesse programa. E eu espero ser útil aqui para esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Nosso público do Ver Mais é bem variado. Tem muita gente que está aposentada, gente que está trabalhando, que me manda mensagem que às vezes tem que deixar de assistir o programa para trabalhar e que ainda vai se aposentar. Com o novo ano, com 2025, novas regras também, né? Tá cada vez mais difícil se aposentar no Brasil, né? Pois é, Vanessa, não é fácil, né? Aqui no Brasil eles tendem a complicar muito as coisas. Em 2019, até 2019, a gente tinha uma regra muito fácil, era bastante simples. O homem 35 anos, a mulher 30, aposentava, não tinha idade, era bastante fácil. Com a reforma da Previdência, se criaram uma série de regras, uma série de possibilidades, e o intuito é que cada ano que passe acabe ficando mais difícil. Inclusive vai aumentando, né, o tempo de contribuição agora a cada ano, né? Hoje, em 2025, se aposenta mulheres que tenham contribuído quantos anos? Aí depende da regra, Vanessa, porque o que acontece? Isso é até um grande mito que as pessoas têm na cabeça, é importante a gente estar aqui para esclarecer isso para o pessoal. Porque depois da reforma da Previdência, muita gente acredita que aposenta com 65 anos de idade. Verdade. E a mulher com 62. A maior parte das pessoas pensa isso. Quando a gente vai conversar com o pessoal na rua, eles falam o seguinte: ah, doutor, eu não me aposento nunca mais, agora só com 65. É isso que eu fico pensando. Pois isso é o que está na cabeça do povo. Por quê? Porque quando sai na mídia alguma mudança, é o que aconteceu muito em 2019, saiu o quê? Homem agora com 65 anos de idade, mulher com 62. Só que existem dezenas de regras de transição. São mais de 20 regras, Vanessa. Nossa. É muita regra. Então, quando a gente pega um caso de um cliente, a gente tem que analisar em regra por regra, se fecha nessa, se fecha naquela, e às vezes fecha em mais de uma e a gente tem que avaliar qual que o valor fica melhor. Então, a gente vai considerar, por exemplo, o tempo de contribuição, né, numa regra que não vai considerar a idade, vai analisar o tempo de contribuição e também considera a área de atuação? Aí é no caso do tempo especial, Vanessa. Imagina o seguinte, tem pessoas que trabalham dentro de um escritório. Então imagina eu que trabalho no escritório, eu vou aposentar com um determinado tempo de contribuição. Será que é justo que alguém que trabalha numa metalúrgica uma vida toda aposente no mesmo tempo que eu? Porque essa pessoa da metalúrgica, ela ficou sujeita a agentes nocivos à sua saúde, ela prejudicou a sua saúde e faz sentido que ela aposente mais cedo. Então, dependendo da área de atuação, essa pessoa consegue aposentar mais cedo. Agora, quais são as principais mudanças que a gente poderia destacar a partir de 2025 agora? Legal. Anualmente, acabam tendo algumas mudanças. Nesse ano, uma dessas regras, dessas mais de 20 regras, uma dessas regras acaba mudando, que é a regra em que existe um tempo de contribuição mínimo e uma idade mínima para homens e para mulheres. No caso da mulher, 30 anos, no caso do homem, 35. Agora, a idade, cada ano que passa, vai aumentando. Nesse ano, no caso das mulheres, é 59 anos de idade e no caso dos homens, 64. Isso vai aumentando progressivamente. Mas nesse ano, o homem com 64 anos de idade e 35 de contribuição e a mulher com 59 de idade e 30 de contribuição consegue aposentar. É claro que o pessoal tem que ficar atento porque existem várias outras regras. Então, se você é homem, não tem 64, você é mulher, não tem 59, não tem problema. Fique tranquilo porque tem várias outras e você pode aposentar numa outra regra. A gente conversava também sobre a questão do máximo, né, do valor máximo para aposentadoria. Agora, então, teve um aumento, né? Esse teto passou de 7.786 para 8.157,39. Esse é o valor máximo que um segurado hoje pode receber do INSS. É comum as pessoas se aposentarem com o teto? Pois é, Vanessa, é o que a gente conversava, né? Eu trabalho há mais de 10 anos nessa área e eu só vi isso acontecer uma vez. Por que é tão difícil, Vanessa, isso acontecer? Porque o INSS, na hora que ele vai calcular o benefício da pessoa, ele vai pegar todos os salários da vida dela e vai fazer uma média. E dessa média, normalmente ela ganha só um percentual. Quando ela ganha 100%, eles fazem uma média e imagine o seguinte: qual que é a probabilidade de uma pessoa, no início da sua vida, nas suas primeiras contribuições, pagar e pagar o teto a vida toda? É muito difícil. Eu só vi isso acontecer uma vez em 10 anos. Porque normalmente a pessoa começa com um salário um pouco mais baixo e depois vai aumentando. Então a média
normalmente fica abaixo do teto. Qual é a orientação que a gente pode dar hoje para quem está trabalhando carteira assinada ou contribuindo, né, como empreendedor, está ali na faixa dos 45 anos, 45, 50 anos, sabe que vai ter que trabalhar um pouquinho mais ainda para se aposentar? O ideal é contribuir mais, é guardar de uma outra forma? Qual seria a orientação? Pois então, Vanessa, isso depende muito do histórico de contribuições desse seguro e depende aonde que ele vai se encaixar. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma regra pouquíssimo conhecida de uma legislação recente que diz respeito às pessoas que têm algum tipo de doença, deficiência, que sofreram algum tipo de acidente. Essas pessoas aposentam com menos tempo de serviço e sem idade mínima. A melhor aposentadoria que a gente tem no INSS hoje é essa daí. É a Lei Complementar 142. É uma lei recente que possibilita que mulheres aposentem até com 20 anos de tempo de contribuição. Então é pouco tempo se ela tiver uma deficiência grave. Se tiver uma deficiência moderada, seria 24 anos de contribuição, e se for uma deficiência leve, 28. No caso do homem, 25 anos de contribuição, deficiência grave, 29 anos moderado e 33 leve. Agora imagina, Vanessa, a pessoa pode aposentar sem uma idade mínima, faz muito sentido ela pagar uma contribuição, quem sabe, maior, porque ela vai aposentar logo. Claro. Agora, se ela for aposentar por idade, lá na frente com 65, às vezes acaba não valendo a pena. Então, a gente tem que fazer um cálculo em cada caso. Seria muito errado de minha parte falar para a pessoa pagar alto, para pagar baixo, para não pagar, sem avaliar o caso específico. A gente pode cometer um equívoco. E com tantas mudanças nas regras, vale fazer um planejamento previdenciário? Essa mesma pessoa que tem um plano de se aposentar daqui 10, 15 anos, se planejar a partir, né, já pode até começar antes, né, no início da contribuição, mas fazer um planejamento para traçar esses próximos anos? Sem dúvida, Vanessa. O planejamento é fundamental para que você não perca dinheiro. Quando a gente faz um planejamento, a gente avalia o ROI, o retorno sobre o investimento, para ver se vale a pena colocar esse dinheiro no INSS ou vale a pena, por exemplo, pegar uma previdência privada. E não existe fórmula mágica. Tem casos que vale a pena o INSS, tem casos que vale a pena colocar o dinheiro no banco, principalmente no caso dos autônomos, porque o autônomo ele pode pagar para um valor maior ou ele paga para um valor menor. Se você é registrado, não tem muita escolha, né? Mas se você é autônomo, você pode fazer essa escolha. E às vezes não faz sentido botar esse dinheiro no INSS. Agora, dependendo da sua idade, do seu tempo de contribuição, se você tem tempo de insalubridade, se você tem uma doença ou deficiência, às vezes faz muito sentido pagar no INSS e pagar com valor alto. Então, cada caso tem que ser avaliado nas suas particularidades. Agora, muita gente desconhece as regras, os comentava, né, que tem gente que nem sabe que pode fazer uma contribuição de tempo menor e, de repente, por alguma situação da vida, não está mais tão ativo, né, por alguma doença, pode se aposentar mais rápido. E as pessoas, elas desconhecem essa informação, às vezes elas ficam sabendo disso muito tarde. Pois é, Vanessa. Essa é uma das grandes tristezas que a gente passa. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na sexta-feira. Eu estava atendendo um senhor que ele tinha 66 anos de idade e tinha 31 anos de tempo de contribuição e ele era portador de deficiência, uma deficiência congênita. Ele, como portador de deficiência, ele poderia ter aposentado com 60 anos. Nossa. Ele já perdeu 6 anos de aposentadoria, a aposentadoria dele estava avaliada em R$ 3.500. Agora imagina, quanto dinheiro essa pessoa perdeu? Quanta gente não está perdendo dinheiro porque não tem o conhecimento? E não se julga a pessoa que não tem conhecimento, porque o dever de informar é do INSS. A Lei 8.213, que é a lei que regula os benefícios da Previdência, diz que cabe ao INSS informar o cidadão dos seus direitos. Sim. Então, o INSS falha, há poucas políticas públicas de informação e muita gente perde dinheiro do INSS. Muita gente deixa de receber um benefício, principalmente na fase mais difícil da vida, que é na Esse tipo de alerta é muito importante. Te agradeço demais, David, pelos esclarecimentos, por alertar a população desse assunto, né? Sempre começa um novo ano, a gente quer começar de forma organizada, otimista, pensando no futuro e, de repente, fazer um planejamento da Previdência, buscar essas informações de qualidade, sempre vão ajudar, né? Obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Eu fico à disposição. Se vocês me chamarem, eu volto e espero sempre ser útil para a comunidade. Obrigada, agradeço.